Este é o canal Sabedoria do Bode. Ultimamente eu tenho ouvido certos profetas profetizando, mas não profetizam o que irá acontecer, mas aquilo que eles querem que venha a acontecer. Então, quando você faz uma pequena análise do país em que eu resido, a qual vim a ter meus dias de vida e nascimento, vejo que nesse nosso país, tão imenso como ele é, com milhões de igrejas dentro desse nosso país, entre templos e congregações, então nós vemos que o país, nós temos 220 milhões de habitantes, e no entanto não se encontra aqui no Brasil nenhum profeta adequado para profetizar contra ou a favor da nossa própria nação. Mas, como é dito, a mentira sempre vem após o feitiço do feiticeiro. Então nós nos deparamos com certas realidades e que não conduzem com a nossa verdade. O que eu me estou referindo-me? Eu me refiro à realidade em que nós vivemos. A nossa vida, a nossa convicção, a nossa estabilidade e a nossa instabilidade, a qual antes, nos anos de 2019, 2018, 17, 19, 20 e 22, nós passamos por grandes crises, onde a fome aumentou e o número de pessoas estavam aumentando, o número de desemprego, o número de esfomeados, pessoas buscando ossos para se alimentar, pessoas correndo atrás de caminhões de lixo em portas de açougue para conseguir pegar ou comprar ou adquirir ossos para se alimentar. Tal era a miséria e a fome que se alastrou sobre o nosso país. É nesse ponto que estou aqui trazendo que, se estas profecias que aqui são relacionadas em benefício preparada para o Brasil por intermédio de Deus, então onde está o verdadeiro amor a qual é proporcionado por Deus à sua humanidade, a humanidade que ele assim proporcionou vida? Em relação a isso, dizer por vingança ou pelo pecado da humanidade, estar colocando Deus como apenas um ser ou como um ser racional que não tem realmente uma vida ampla ou uma visão ampla da vida, porque nós nos relacionamos e apenas somos pequenos animais mamíferos habitando sobre o planeta Terra. Então, Deus querer comparar a sua onipotência, a sua grandeza, a sua onisciência, a sua inteligência com a inteligência humana e querer disputar com o homem posição, seria até inadequado a acreditar que esse Deus exista. É nesse propósito que aqui eu trago, colocar em pauta, em consciência de cada pessoa que ouve este meu vídeo, Deus existe? Quem é Deus e o que é Deus? Qual é a razão de pessoas colocarem Deus como consequente, opositor à vida humana? É a minha pergunta. Em segundo ponto é que, durante esse período de 2017 a 2022, entre esse tempo, houve aqui no mundo a Covid, a qual houve a morte de 670 mil pessoas mortas pela Covid por falta de tratamento, por falta adequado de realmente um tratamento para impedir que essa quantidade de pessoas tivessem perecido. Se houvesse um tratamento adequado, houvesse realmente um tratamento pela ciência e pela própria direção do país para que resolvesse esse problema, tal morte não teria existido. E assim dizendo que o próprio que governava o país nesta época dizia que teria que morrer pelo menos 30 mil pessoas para melhorar a situação do país, essa pessoa, dizer que essa pessoa é uma pessoa enviada por Deus, ora, qual é o Deus que você crê? Qual o Deus que você tem em sua vida? A minha pergunta é simplesmente esta. Deus existe muitos, como na Grécia também existia, como na África. Existem deuses a qual as pessoas lá têm costumes de realmente adorarem a certas entidades dentro de seus padrões de consciência, dentro de suas
tradições, e a qual eles têm seus deuses, que são deuses para cada um, segundo a sua consciência. Existia também deuses a qual exigia sacrifícios. E esses deuses a qual dizem que esse preparou para o Brasil a morte, preparou para os brasileiros a fome, preparou para os brasileiros a desgraça. Então, onde está esse Deus? Que tal Deus é este que prepara o pior para o Brasil? E prepara para o Brasil uma pessoa que não tem consciência nem misericórdia para com as pessoas que estão perecendo na sarjeta, as pessoas que estão em necessidades financeiras. Ora, se você diz que para mim, que Deus preparou um ser, ou um homem, ou uma pessoa que tem consciência oposta à misericórdia, então você está me dizendo que Deus está preparando o pior, e Deus está enviando para governar um país uma pessoa que na verdade pode ser um déspota, e Deus preparou o déspota para governar uma pessoa que tem sido incluído como um desviador de mercadorias, desviador as suas condições, que muitas vezes dentro deste campo há muita dúvida sobre o seu patrimônio, sobre como se adquire. O trabalho dignifica, mas há muitas vezes a pessoa faz lavagem, e hoje em dia se lava roupa até dentro da igreja, se lava papéis, se lava tudo e se passa. E quando se passa dentro da igreja roupas, e isso acontece constantemente. Então dizer para mim que nesse lavagem de roupa, nessa passagem que existe de roupas ali dentro, não realmente dignifica a situação humana, mas dignifica apenas uma ideia de um profeta, de um homem de Deus, de um homem que Deus usou, onde Deus não usa no próprio país pessoas para profetizarem, mas usa em outro continente manifestadores de palavras. De onde veio essas profecias? Porque as igrejas hoje servem apenas como um lavatório. Existem passagens de manifestações, de operações, que nós não sabemos de onde provém e como provém. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui para se ter uma ideia, não estou afirmando nada. Mas a lavagem existe dentro de muitas condições financeiras. Entendeu do que eu estou falando? Nessas condições que eu falo nesse momento, ela traz para muitas condições financeiras manabas. E agora pessoas podem até derrubar governos, pessoas podem derrubar direções de igreja, direções de países, de municípios, e assim as pessoas se colocarem como senhores da palavra, enviados de Deus. Isto acontece. É como dizer que Nabucodonosor escreveu o livro de Daniel, mas está escrito que foi Daniel que escreveu. Agora, o livro de Daniel, o livro de Nabucodonosor, aí colocaram o livro de Daniel, onde Daniel não tem nem parte na escritura do livro. E assim como também estes tais profetas não têm parte no país a qual governa-se, ele diz que o Brasil está enviado por Deus, um profeta da qual leva o povo à miséria. Um profeta da qual eles assim receberam condições financeiras, lavagem de dinheiros, para que pudesse assim profetizar em nome de Deus. Que Deus é este? Deus existe muitos. Usar o nome de Deus, os homens que quiserem usar, pode-se usar, porque a religião hoje é lavagem de dinheiro. A religião hoje é apenas uma facção dentro de um povo em qual muitos humildes, muitos sinceros estão ali em devoção ao seu rei, ao seu Deus, ao seu Senhor, a qual eles têm plena convicção que a Bíblia é a verdade. Mas em dizer que a Bíblia é a verdade, e onde está a verdade se essas verdades profetizadas por tais não condiz com a verdade que está assim prefigurada por tais enviados para profetizar em nome daquele que diz Senhor do Universo? A minha pergunta fica: onde está a verdade? Qual é a verdade que você profetiza? Qual é a verdade que você realmente está vivendo, está realmente
convivendo, está realmente se abstendo, vamos colocar assim, na sua realidade. Se essa verdade não é verdade, então onde está a verdade? As profecias são várias. Através da boca do homem me diz o que quer. Mas a verdade, ela não condiz com aquilo que você quer. Mas aquilo que você não quer, ela acontece, meu amigo. Então, há muitos falsos profetas, há muitos falsos que falam em nome de Deus, onde não acontece. Profetas que nós podemos dizer, os Simpsons. Eu aqui já falei em um vídeo anterior, os Simpsons profetizam 20, 30 anos antes e as coisas estão acontecendo. Envolve dinheiro, envolve compra? Sim, envolve, porque existe dentro dessas profecias atuais muita política. Eles estão preparando há 20 anos antes os acontecimentos que irão acontecer. Mas acontecimentos que acontecem muitas vezes sem ser percebido ou sem ser programado, esses acontecimentos podem não acontecer e podem acontecer. Eu acredito que as coisas irão mudar para melhor e o mundo irá melhorar na vida de cada um. Porque se você deseja a desgraça dos pobres, a desgraça daqueles que estão nos hospitais, a perda da vida, qual é o profeta que profetiza a desgraça do seu povo? Aí eu digo, onde está este Deus que te prepara o melhor? Eu acredito num Deus que realmente pode proporcionar e quebrar todas as regalias da maldade, todas as perversidades, e não aceito nenhum mal, nenhuma perversidade, não aceito nenhuma profecias que venham do inferno. Creia nisso. Jesus, ele sempre proporcionou em seus dias de vida o melhor para o seu povo e não o pior. Ele lutava para que houvesse melhorias na vida do povo ao qual ele era raiz, ou a raiz de sua geração. Então você tem que acreditar que existe um Deus sobre todas as coisas, que realmente lhe proporciona dias melhores e não pior. Pense bem, meu amigo, se suas profecias realmente condizem com a verdade a qual ela é enviada ao povo que aqui reside. Se você está dizendo para mim que Deus vai proporcionar desgraça, eu pergunto, onde está o teu Deus? Meu amigo, uma coisa eu tenho a dizer a você: eu não sou profeta, nem estou aqui a profetizar, mas a dizer aquilo que é uma realidade já acontecida antes, no passado. O que foi que a África conseguiu de melhoras através dos séculos ao se submeter àqueles que vieram do Ocidente para o Oriente? O que foi que eles adquiriram através dos anos dos europeus? Os europeus entraram na África e todo o período em que a África, submetida ao comércio europeu, foi escrava todos os seus anos da vontade europeia. E ainda hoje, por causa da cor da pele, por causa das divergências seculares, o homem de cor não tem oportunidades nos continentes a qual as pessoas se divergem pela cor e pelas suas origens. Ainda dentro disso que aqui eu estou colocando, se você ler nas próprias tradições, nas próprias escrituras, a qual são descendentes ou são tradições do povo de Israel, mostra que o povo de Israel sempre fizeram divergências quanto ao povo vindo da África ou do povo etíope. Se narra histórias ali de reis que vieram da Etiópia viajar ao encontro da criança que havia nascido lá em Jerusalém. E nisto percebe-se que sempre houve uma divergência. Após a expulsão, ou seja, após a invasão dos romanos
no Oriente, houve a fuga daqueles que viviam em Israel para a África. Houve fuga dos judeus para a África. E eu pergunto para você, esse povo que foi para a África, sendo povo judeus, eles são recebidos hoje em Israel? É a minha pergunta. Porque Israel se considera um povo puro, um povo europeu, um povo branco, um povo de origem não oriental. Tanto é que perseguem aos de peles mais escuras, aos povos que lá estão há gerações vivendo dentro de suas tradições. Então, o povo de Israel já não pertence mais na raiz, no fundo, no profundo da sua raiz, ao povo que são semitas de raízes orientais, mas através das tradições, através dos anos das misturas no Oriente, no Ocidente, na Europa, tornaram-se povos claros, povos albinos, e hoje não se consideram mais povos semitas de origens e tradições antigas, ou povos que eram do Oriente há muitos séculos passados. Então, como esses povos que são de origem albinas irão receber ou negociar com os povos que eles consideram inferiores? Não que eu os considere, ao contrário, meu amigo. Estou aqui dizendo que a África sempre foi considerada como a escória do mundo pelos povos do Ocidente, pelos povos que negociam. Eu te pergunto para você, aonde você se encaixará dentro do comércio com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, com a Itália, com a Noruega, com a Suécia? Você pode dizer para mim que fará grandes negócios. Você pode até conseguir fazer grandes negócios com a China, com o Brasil. Pode até fazer. Estou aqui dizendo que você não fará. Mas, fora esses povos que, por origem, temos talvez o mesmo idioma, as mesmas origens, as mesmas tradições, quem saiba, porque o Brasil ainda tem povos que vieram de origem africana, povos de descendentes africanos. Mas eu te pergunto, será que os povos que não são de descendência africanas receberão os povos africanos nos seus comércios exteriores? Se você diz que a China ou os chineses os fazem escravos, como serão feitos com você os povos que são de origem albinas? Então a minha pergunta é, será que você, que se diz profeta, realmente profetiza de Deus ou profetiza da carne? Porque é muito comum, a consciência ela pode proporcionar o que você quiser. Deus pode estar em qualquer parte, mas eu pergunto para você, Deus está realmente de acordo com a tua vontade? Ou a tua vontade não condiz com a vontade realmente universal? O universo, ele é para todos. O planeta é de todos. Mas você faz as divergências, você faz as definições, você recebe pelas definições que você assim as pratica. Eu te pergunto, onde foram aqueles povos que se uniram com os alemães após a guerra, ou mesmo na guerra? Qual a vantagem que teve a Itália? Qual a vantagem que teve a França junto aos alemães? Qual a vantagem que teve os japoneses junto aos alemães? Quais as vantagens que tiveram os povos que se uniram para dominar o mundo? Não esqueça que as profecias ela tem os seus princípios e ela tem um meio e tem um fim. A verdade ela está sempre presente na nossa vida.
Eu pergunto a você, qual mundo que você vive e qual a realidade que você pratica? Ou a realidade que você está vivendo dentro da tua realidade? Porque você acha que dominar um país, tomar conta de um país, ou se dizer que a tua verdade é a verdade para todo o povo, e que a tua verdade, por baixo desta verdade, está uma lavagem de inverdades, a qual esta verdade está custando alguma coisa, ela terá um fim e ela terá um princípio e ela terá um meio. E onde estarás quando toda a verdade vier à tona? É a minha pergunta. Não tenho medo do que eu digo, porque eu digo e não uso o nome de Deus para dizê-lo. Eu digo aquilo que eu vejo com meus olhos e que a humanidade assim já provou a existência de uma realidade que não se pode ser apagada. Os povos da África, todo o continente da África foi escrava, submetida aos povos da Espanha, aos povos da Europa, melhor colocado. E eu te pergunto, que vantagem teve a China quando foi submetida à Inglaterra? Que vantagem teve a Índia quando submeteu a Inglaterra? Pense bem nisso e viva a sua própria vida, sua própria consciência.